Êxodo 33, do versículo 1 ao 4 e do versículo 12 ao 15. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, povos daquele lugar. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. E se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. E respondeu então o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Amém? Queridos, eu sei que nós estamos numa fase do ano em que muitos estão reiniciando algumas coisas, algumas atividades. Sei que muitos estão colocando em prática aquilo que sonharam, aquilo que planejaram no ano que passou. Mas quando a gente olha para a experiência vivida por grandes homens de Deus como Moisés, a gente vai compreender que o segredo do sucesso na vida daquele homem foi a sua dependência do Senhor. E ele nunca escondeu isso. Pelo contrário, esse conceito fez parte do legado que ele deixou para o povo de Israel, faz parte do legado que ele tem deixado para nós hoje como povo de Deus. Nós precisamos depender do Senhor, e essa relação de dependência, ela precisa ser exercida em amor. Depender de Deus é algo que nos faz sempre crescer. Depender de Deus é algo que nos faz nos mantermos sempre na presença dEle, ou desejarmos a presença dEle ao nosso redor, durante a nossa caminhada, nos nossos empreendimentos, nos nossos projetos, naquilo que nós temos sonhado, até mesmo com a permissão do próprio Senhor. No caso de Moisés, que é o exemplo em questão, ele nunca tinha sonhado ser líder do seu povo. Deus havia sonhado isso para ele, aliás, Deus havia designado isso para ele. E ele percebeu ao longo do tempo que sozinho ele não conseguiria. Na primeira tentativa que Moisés fez de começar a exercer a liderança, ele fracassou. Tomou uma atitude intempestiva, cometeu um erro, teve que fugir. Ele tinha 40 anos quando cometeu aquele erro. E por conta daquele erro, viveu mais 40 anos distante daquilo que seria a missão de Deus. Mas chegou um momento, não por causa de Moisés, mas por causa do clamor do povo de Deus que vivia no cativeiro do Egito, que o Senhor foi lá buscá-lo, aonde ele estava. O Senhor permitiu que um recomeço pudesse acontecer na história de Moisés. Assim como muitas vezes Deus nos chama para um recomeço. E quais são as razões, quais são os motivos que poderiam levar Deus a nos chamar para um recomeço, ou a nos permitir que recomecemos algo? Primeiramente, a gente precisa pensar que quando temos que recomeçar alguma coisa, é porque esta coisa parou em algum momento da nossa vida, ou parou por algumas circunstâncias naturais da nossa vida, ou esta coisa parou por alguma ação do maligno, ou às vezes parou por uma determinação da parte de Deus. Seja em que área for, sentimental, espiritual, material, as coisas param às vezes, como pararam na vida de Moisés e na vida do povo de Israel sob a sua liderança. As 4 razões então são circunstâncias naturais dessa vida, consequências dos nossos próprios erros, algumas ações do maligno, ou mesmo uma determinação da parte de Deus. Moisés, em pleno exercício da liderança do povo de Israel, já em caminho à terra prometida, já estava no deserto, já tinha vivenciado aquela experiência maravilhosa de ver a manifestação do poder de Deus nas 10 pragas do Egito, aquilo que levou o faraó a quebrantar um pouco o seu coração e a deixar o povo sair.
ele já tinha presenciado o poder de Deus agindo sobre sua vida, sobre a vida do seu povo. E Moisés sai e vai até o Monte Sinai para buscar uma maior comunhão com Deus, porque Deus havia de dar a ele as leis. Ou seja, leis vindo da parte de Deus significa direcionamento do Senhor. Nós não podemos enxergar e encarar as leis de Deus que estão na palavra dele como sendo algo diferente disso. Deus sempre quer, sempre quis e sempre vai querer o nosso bem. Mas lá no Monte Sinai, em plena comunhão com Deus, os irmãos precisam lembrar que foi Deus quem escreveu nas tábuas da lei com seu próprio dedo os 10 mandamentos na primeira vez. Moisés, em meio à sua comunhão com o Senhor, eu não consigo nem imaginar a experiência que aquele homem teve. Se nas nossas pequenas experiências de comunhão com Deus têm sido tão fortes, eu imagino aquele homem recebendo das mãos do Senhor direcionamento para a sua vida, para a sua família e para o seu povo. Mas aquele diálogo, aquela conversa que parecia tão boa, ou seja, estava tão boa, foi interrompida com uma palavra de Deus dizendo: Moisés, volta para o arraial do seu povo, porque o seu povo pecou contra mim, o seu povo errou. E o que tinha acontecido, irmãos? Algo que a natureza humana sempre nos leva a fazer: errarmos por ingratidão, errarmos por não reconhecermos o cuidado de Deus. Deus havia sido tão presente na vida daquele povo. Erramos às vezes por desobediência, por falta de fé, por falta de confiança, falta de lealdade. E lealdade é respeito aos princípios e às regras que norteiam a honra, a decência, a probidade. Uma pessoa leal é uma pessoa sincera, é uma pessoa franca, é uma pessoa honesta. É isso que Deus deseja de todos nós. E o seu povo, naquele momento em que Moisés se afasta um pouco para buscar mais a presença de Deus, buscar direcionamento da parte de Deus para o povo acha que Moisés estava demorando muito. O povo chama Arão, que era o braço direito de Moisés, e diz assim: vamos fazer outros deuses para nós. E Moisés deve ter se perdido por lá, não sabemos se ele vai voltar. E Arão cedeu àquela pressão, falou para que as mulheres pudessem trazer os seus brincos, seus objetos, de ouro, e fundiu tudo aquilo que ele recebeu como oferta das pessoas, do povo de Deus, que havia vivenciado milagres, recebido bênçãos diretamente de Deus. Eles pegam aqueles bens e dão como oferta para que Arão pudesse fundir e fazer então um Deus com suas próprias mãos. Nasceu ali uma imagem de escultura feita de ouro, com a oferta de homens e mulheres que pertenciam ao povo de Deus, para construir um falso Deus, para ficar no lugar de Deus, para que eles pudessem ver e adorar, render adoração, fazer oração, cantar louvores a um bezerro de ouro. É isso que a Bíblia nos mostra dentro desse contexto de Êxodo 30, 31, 32 e agora 33. Percebam o que aconteceu, como que isso feriu o coração de Deus. Você que é esposa, você que é marido, que talvez tenha passado por uma experiência de traição, você sabe o quanto doeu e o quanto dói no seu coração. E às vezes a gente evita até lembrar, porque o ressentimento vem. Mas se faz necessário, às vezes, lembrar de situações assim, para que a gente possa imaginar um pouquinho da dor e do sofrimento que envolveu o coração de Deus. Ele se sentiu traído. E ele então diz a Moisés: você, líder, desce lá e tenta resolver essa situação. Aí a gente começa a compreender porque que Moisés nunca quis se apartar da presença de Deus, sempre fez questão de depender de Deus. Porque como, irmãos, resolver uma situação assim? Um povo que vivia numa situação de completa dependência do Senhor, estava no deserto. Esse mesmo povo resolve trair o Senhor.
Eram cerca de 3 milhões de pessoas, contando homens, mulheres e crianças, aproximadamente. Imagina, sem a capacitação e a unção de Deus, como que um homem poderia resolver isso? Então Moisés teve que lidar com alguns tipos de pecados, que são princípios que quebram, que maculam nosso relacionamento com Deus. Ingratidão, desobediência, falta de fé, falta de lealdade. E eu poderia acrescentar falta de fidelidade. Porque se lealdade é a sinceridade, é a franqueza, é a honestidade, a fidelidade é a constância nos compromissos assumidos. E que demanda tudo isso, demanda lealdade. Uma fidelidade ser completa, ela precisa de lealdade. Mas faltou lealdade, faltou fidelidade. E aí a gente percebe o quanto foi fundamental na vida de Moisés e para o sucesso da vida do seu povo, o seu relacionamento com Deus. Ou seja, aquilo que faltou no povo, nos seus liderados, existia ainda em Moisés. E é importante a gente aplicar isso na nossa vida, porque talvez você não se veja como um líder de uma nação. Deus não te chamou para ser isso. Mas Deus te chamou para pastorear a tua família. Você é sacerdote dentro do seu lar. Você é uma sacerdotisa dentro do seu lar. Compartilhe com teu esposo, compartilhe com a tua esposa. E se você não é uma pessoa casada, você tem responsabilidades também com a sua casa, com a sua família. A gente tem visto hoje uma geração que cresce acostumada por receber, e só receber, e só receber. A gente olha para trás, a gente vê que os nossos pais não nos davam tanto assim. Talvez antes da minha geração tivesse sido isso muito mais forte, onde tiveram que trabalhar muito cedo para compartilhar as despesas da casa. Isso não faz mal a ninguém, porque é nas mínimas coisas. Às vezes não precisa ser tão pesado assim, mas é importante para nós pais e para os filhos que estão aqui saberem que o compartilhamento de responsabilidade no núcleo familiar é fundamental para o crescimento. E na adolescência você se vê na dependência de uma ajuda. E aí você aprende um outro conceito, que é o quê? Depender da ajuda de alguém, sabendo que você vai ser útil para esta outra pessoa também. É o compartilhamento, é você ter responsabilidades em comum e você conviver com isso para o bem comum. Então, muitas vezes nós estamos vivendo dias em que pessoas têm sido acostumadas a só receber. Por quê? Porque de uma geração para cá, nós pais temos acostumado nossos filhos a só receber, e às vezes a gente se coloca como devedores deles. Trabalhamos demais, estamos ausentes, queremos compensar a nossa ausência com presentes, sem dizer não, e aí a gente prejudica a quem nós mais amamos. Moisés, diante das dificuldades vividas no deserto, aliás, antes do deserto, ele começou a enfrentar o faraó do Egito. Antes de ir para o deserto, ele sabia que sem Deus ele não conseguiria. Da mesma forma que você hoje, se você é adolescente, jovem, você tem seus projetos, você precisa saber que sem a presença e a ajuda de Deus você não vai conseguir. Da mesma forma que você hoje, marido, esposa, com projetos familiares, você tem que saber que sem a presença de Deus ao seu lado, você não vai conseguir, é difícil demais. Se é difícil para quem já conhece Deus, para quem tem experiências com Deus, para quem busca viver na presença de Deus, imagina para quem não tem Deus, quem não tem Jesus no seu coração. Então, o que fez diferença naquele momento para Moisés e para o seu povo, assim como o que faz diferença na nossa vida, nesses momentos em que às vezes temos que paralisar, ou vemos as coisas paralisadas, sejam no campo familiar, casamento, seja no campo profissional, desemprego. O que Moisés enfrentou foi muito mais difícil do que isso. E ele conseguiu enfrentar, e eu acho lindo isso, porque quando Moisés recebeu aquela notícia mais triste, ele estava onde, irmãos? Na presença de Deus.
Ele estava no Monte Sinai, em comunhão com o Senhor. Isso fortalece a nós que estamos aqui na casa de Deus. Pode ser que você tenha recebido hoje uma notícia triste. Talvez você tenha recebido essa semana. Talvez você vai receber ainda, mas você está aqui. Na tua casa você continua na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar para você receber as notícias que você não esperava receber. Moisés recebeu uma notícia que não esperava receber, mas ele estava no melhor lugar que ele poderia estar para receber aquela notícia, em plena comunhão com o Senhor. E foi justamente a intimidade, a comunhão com Deus, o conhecimento que ele tinha da pessoa de Deus por conta dessa intimidade, conhecimento que ele tinha do caráter de Deus, que fizeram com que Moisés agisse da maneira certa e no tempo certo. Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. Às vezes nós sabemos o que precisamos falar, mas não descobrimos o tempo de falar, ou falamos antes, ou falamos muito depois. Às vezes a gente erra por negligência, às vezes a gente erra por tantas razões. A dependência de Deus, a presença de Deus na sua vida, a ação do Espírito Santo na sua vida, é que vai determinar isso. Vai dizer para você o tempo certo. Primeiramente, o que Moisés fez? Ele ouviu Deus falar sobre o que estava acontecendo lá. Abra sua Bíblia, Êxodo 32, Volta ao capítulo anterior, versículo 7, versículo 8 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa eles se desviaram daquilo que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Deus foi quem tirou o povo do Egito, e agora eles estavam dizendo: não, foi esse bezerro aqui que nos tirou do Egito. Olha que ignorância, e como isso afetou o Senhor. Mas Deus chamou Moisés na responsabilidade, como Deus nos chama na responsabilidade hoje ainda, como maridos, como pais, como filhos, como profissionais. Deus falou assim: olha, desça, porque o seu povo, o povo a quem você lidera, sua família é de Deus, mas quando tiver alguma coisa errada lá, Deus vai falar com você: olha, a sua família, a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Ah, mas eu te consagrei, mas a responsabilidade aí continua sendo sua. O seu povo que você tirou do Egito, foi sob a liderança de Moisés, se corrompeu. Então Moisés ouviu Deus falar. Segunda atitude de Moisés, logo em seguida a essa: Moisés teve percepção. Além das palavras que ouviu, ele fez uma leitura do sentimento, do coração de Deus, e sobre aquilo que ele haveria de fazer. Olha no versículo 9 e 10. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. E depois eu farei de você uma grande nação. Preste atenção no que está implícito aqui. Deus se decepciona com o povo, mas não com Moisés. Moisés estava lá em plena comunhão com o Senhor. Aí Deus diz assim: olha, deixa que eu vou lá tratar. Vou acabar com todo mundo. E aí aquilo que eu prometi fazer a partir de Abraão, um povo exclusivo para mim, vou fazer a partir de você, Moisés. Moisés poderia aceitar essa palavra. Se Moisés fosse um homem vaidoso, com certeza ele até ouviria, aceitaria. E não seria pecado, porque era uma proposta vinda da parte de Deus. Mas aí a gente aprende uma outra coisa muito importante: que quem está em comunhão com Deus, quem vive em comunhão com Deus, a questão não é estar, a questão é viver em. A questão não é você vir aqui, por exemplo, um dia na semana para ter um momento de comunhão, louvar, orar, ouvir a palavra. A questão é você viver assim durante a semana toda. E quem vive na presença de Deus o tempo todo acaba vivendo de acordo com Deus. Não é assim, irmãos. Preste atenção que tem coisas que Deus nos dá como ordem, e tem coisas que Deus nos apresenta como proposta.
Moisés não aceitou. Por quê? Porque isso implicaria na morte de muita gente, por quem ele já tinha dado muito da sua vida e a quem ele já tinha aprendido a amar também. Veja que o amor não implica em você ser injusto ou justo, não é uma questão, não tem a ver com questão de justiça. O amor tem muito mais a ver com misericórdia, com perdão, com compaixão. Não quer dizer que você não vai permitir uma injustiça por amor, mas se você puder, no lugar da justiça, aplicar a misericórdia, quando você ama verdadeiramente, você faz assim. E foi isso que Moisés fez. A terceira atitude dele foi interceder pelo povo, clamando pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Olha no versículo 11 e no versículo 12. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele, Deus, os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. É Moisés pedindo a Deus: tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Ele se coloca ali intercedendo pelo seu povo. A quarta atitude de Moisés foi recorrer às alianças feitas no passado. Nós precisamos fazer isso também. Não que Deus precise ser lembrado, mas que pelo simples fato da gente lembrar, significa que a gente valoriza, que a gente reconhece. Você entregou sua vida a Cristo, você fez um voto a Deus, e de repente você vacilou. Isso é do ser humano. E aí num determinado momento você está vendo que as coisas não estão caminhando muito bem, e pode ser consequência disso. Você vai dizer: Senhor, lembra que eu entreguei minha vida a Cristo? É lógico que Deus se lembra. É como se você estivesse dizendo: eu estou me lembrando agora. Durante minhas decisões erradas eu me esqueci, eu até pedi licença, entre aspas. Mas isso mostra para Deus que teve um significado na sua vida no momento em que você a entregou a Cristo. Isso tem um significado quando você mostra para Deus que você valorizou aquela experiência do passado, e você está evocando aquela experiência do passado para um presente. Versículo 13, Moisés, na sua oração, diz assim: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel. Deus já tinha acabado de falar sobre eles. Eu vou fazer a partir de você uma nova nação. Aí Moisés diz assim: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel. Moisés estava lembrando disso, na verdade, aos quais juraste por ti mesmo. Ou seja, Moisés falou: Deus jurou dizendo que ia fazer deles, dos seus descendentes, uma grande nação, e fossem numerosos como as estrelas do céu. E a conclusão que a gente pode tirar, para quem conhece a história, foi que Deus ouviu aquela oração intercessória de Moisés. Interessante Deus mudar os planos por causa da oração de uma pessoa. Tiago 5,16, irmãos, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E às vezes Deus não vai fazer pela pessoa, por causa dela, mas vai abençoar a pessoa, vai fazer pela pessoa por sua causa. E você dobrou os seus joelhos, e você clamou porque você pediu. Eu vivenciei experiências assim, eu tenho certeza que muitos aqui também. Isso é para ser vivido, irmãos. O que o texto nos traz, mesmo que sendo experiências do passado, são ensinamentos que têm ainda valor e podem ser vividos hoje,
em todas as áreas da nossa vida. Versículo 14, Deus diz que sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo, e não o fez. Existe um detalhe nessa história que às vezes passa despercebido. Venham comigo, versículo 17 e 18. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, apareceu um outro personagem, ele era o ajudante de Moisés. Imagina-se que Moisés tinha deixado Josué em alguma parte do monte até determinado momento, e dali seguiu sozinho. Aí volta Moisés, já encontra Josué. O texto diz, quando ele ouviu o barulho do povo gritando, ele disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. E aí Moisés fala o quê? Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções, louvores. Muito estranho. Era o povo louvando Deus, entre aspas, o bezerro de ouro. Isso mostra para a gente uma coisa muito interessante que às vezes passa batido no texto. Moisés conhecia o seu povo. Isso é fundamental. Moisés conhecia o seu povo à distância. Josué não, Josué pensou que fosse guerra. Moisés sabia, não é guerra não. Esse canto aí é de adoração, de louvor. Vamos lá ver o que está acontecendo. Então a gente precisa buscar conhecer as pessoas com quem a gente convive, seja no trabalho, seja em casa, para que a gente possa fazer mais diferença positiva na vida delas. Às vezes a pessoa está sofrendo calada, não consegue falar. E se você não consegue ler o semblante da pessoa, como é que você vai ajudá-la? A gente precisa exercitar isso entre nós. É lógico que o Espírito Santo nos traz discernimento, mas isso também é um exercício espiritual. É espiritual, é psicológico, é emocional, é sentimental, mas depende de interesse. Se você não se interessar pelo outro, e quem ama tem que se interessar, você não vai poder ajudá-lo. E Moisés pôde ajudar o povo porque ele conhecia esse povo. Aí Moisés chega no arraial e ele exorta o povo por causa da sua atitude pecaminosa. Ele chama Arão, o líder, quem deixou lá no seu lugar. Arão inventa uma desculpa e joga para o povo, não cedia a pressão, tal, e Moisés chama todo mundo na responsabilidade. Ele exorta. Preste atenção que há uma lição muito importante aqui. A pessoa que ama, e que ama com responsabilidade, ela tem que ser capaz de ter coragem para chamar a atenção do outro, para exortar o outro. E não é só quando você exerce uma autoridade paterna, materna, porque é meu filho, porque é meu funcionário, não. Essa autoridade é do Espírito Santo na sua vida, até mesmo sobre a vida de quem é igual a você, seu irmão. A Bíblia fala sobre exortação, é isso. E Paulo diz, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos em amor. O seu irmão tem autoridade dada por Deus para te exortar. O seu pastor tem autoridade dada por Deus para te exortar. E dentro da sua casa, dentro da sua família, as pessoas têm autoridade para exortar. Em Hebreus 3,13 diz assim, exortem-se no sentido de encorajar-se, né? Exortem-se mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, não deixe para amanhã, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo próprio engano do pecado. Então existem 3 erros que algumas pessoas cometem diante dos erros vistos nos outros. Quais são esses 3 erros? Primeiro deles, a complacência. Para quem não conhece essa palavra, complacência é você ser gentil, ser amável, ser benevolente com alguém que está errado, com o erro de alguém. E a gente vê em Jesus o exemplo de quem não foi complacente quando viu erro nas pessoas. Aliás, Jesus teve coragem para exercer a sua autoridade contra uma multidão.
É fácil você exortar e não ser complacente com uma pessoa. Agora, contra uma multidão. A multidão vinha seguindo Jesus, está lá em João capítulo 6. E Jesus olha para eles e diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais e maravilhas que eu fiz, mas porque eu alimentei vocês com pães, e vocês ficaram fartos, satisfeitos. Vocês devem se alimentar do pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que Deus deu, que sou eu. Moisés deu o pão que desceu dos céus lá no deserto, mas hoje Deus nos dá o pão que desceu dos céus, o seu próprio Filho, de quem vocês precisam se alimentar. E muitos disseram o quê? Duro é ouvir esse discurso, e abandonaram Jesus. Segundo erro, condescendência. Você não pode ser condescendente com os erros das pessoas. Ser condescendente significa ser tolerante, ser flexível e ser transigente. Transigir é relacionar, é aceitar, negociar. Não tem negociata com Deus. Deus não negocia com o pecado, irmãos. Não tem como transigir com as coisas erradas e achar que Deus está permitindo isso. Jesus não foi condescendente, sabe com quem? Com os escribas e os fariseus, a religiosidade daqueles homens. Olha o texto de Mateus 23, 23. Ele diz assim, aliás, nesse capítulo 23, Jesus faz uma sequência de exortações. Ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí Jesus fala assim: vocês têm que praticar estas coisas sem deixar de praticar as outras. Então, os fariseus eram religiosos porque davam dízimo, porque faziam jejum, porque cumpriam a rigor a lei, mas não amavam os outros, não tinham misericórdia. Jesus faz o quê? Essa religiosidade vai matar vocês. Não é porque vocês vêm ao culto todos os domingos que vocês estão justificados diante de Deus por conta dos seus pecados, não. Vocês precisam ver transformação no interior de vocês. Ai de vocês, escribas e fariseus, que são sepulcros caiados. Por fora estão limpinhos, mas por dentro estão podres. Nós não podemos ser complacentes, nem condescendentes com os erros das pessoas. Principalmente de quem nós amamos, se queremos o bem de quem amamos, lógico que queremos. Terceiro tipo, conivência. A conivência é você ser cúmplice. Quando você esconde uma ação ilegal ou imoral cometida por alguma outra pessoa. E Jesus não foi conivente também com os erros dos outros. Um exemplo? Jesus entra no templo e aí vê os cambistas ali, vendendo pombinhas, vendendo cordeiros, fazendo comércio com a fé das pessoas que se enriqueciam com isso. Havia um sistema financeiro religioso, ou religioso financeiro, que movimentava ali. E Jesus chega e corrige todo mundo. Não foi conivente com aquilo. Ah, mas o sistema diz que tem que ser assim, que o cordeiro tem que ser branquinho. Ah, então a pessoa que não tinha um cordeiro branquinho, trazia um cordeiro malhado e trocava por um branquinho, só que pagava um ágio enorme. Isso é alimentar um sistema econômico religioso. Quando você entra nessa, sabendo que está sendo conivente, Jesus não foi conivente com isso. E a gente, por ignorância, às vezes aceita. Mas quando não é por ignorância, é conivência. E aí a gente quebra o princípio. Por último, a intimidade e a comunhão com Deus e o conhecimento da sua pessoa e caráter fizeram com que Moisés acreditasse no amor, na misericórdia de Deus e numa possibilidade de um recomeço. Isso é maravilhoso. Você saber que apesar de você tem um Deus
que pode te perdoar, que aceita um recomeço, que te dá mais uma chance e que pode caminhar de novo com você. Foi isso que Moisés acreditou que seria possível, e foi isso que aconteceu. Êxodo 32, verso 30 diz: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora eu subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora, Senhor, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Interessante, o mais agora significa isso. No passado, mesmo que bem próximo, esse povo pecou contra ti de uma forma tremenda, mas agora, ou seja, a partir de hoje, reescreve a história desse povo, perdoa, apaga esse passado. Você pode fazer isso com você. Você pode ter convivido com um pecado até hoje, até um minuto atrás, vamos pensar assim, e aí você pode dizer para Deus: mas agora, Senhor, eu me arrependo, quero largar, me ajuda, caminha novamente comigo. É isso que a palavra nos ensina. Na perspectiva da misericórdia, do amor, do perdão de Deus, há sempre uma chance, uma oportunidade para um recomeço escrito pelo próprio Deus. Amém? E à medida que Moisés foi se relacionando ali, as coisas foram mudando. Moisés sabia que se Deus aceitasse reescrever uma nova história, ele não conseguiria viver essa história sem a presença do próprio Deus. E para finalizar com os irmãos, Deus fala para Moisés assim: eu vou dar uma chance, vamos recomeçar, mas eu não vou com vocês não, meu anjo vai acompanhando vocês. Vocês vão chegar à terra prometida, eu vou proteger vocês, vocês vão vencer os jebuseus, os heteus, os hititas, os amorreus, ou seja, eu estou abençoando a ida de vocês, tá? Vocês vão, mas eu não vou com vocês não. Mas pastor, Deus está abençoando, eu posso ir? Eu te pergunto, você quer ir? Com a bênção de Deus, mas mesmo sabendo que Deus não vai. Interessante isso, irmãos. O povo chorou. E aí eu olho para o povo e vejo porque que Moisés aprendeu a amá-los. Nem todo mundo é de todo estragado. Havia coisa boa no coração daquele povo ingrato, condescendente, complacente, com tantos erros, mas havia coisa boa ali. O que fez Moisés lutar por eles, o que fez Deus perdoá-los. Quando Deus falou: o meu anjo vai à frente de vocês, vai com vocês, eu não vou não, tá? O povo chorou. Versículo 4 diz que o povo chorou, porque Deus disse que não ia, apesar de estar abençoando a ida deles. Isso demonstra, irmãos, uma questão que hoje tem feito muita diferença. As pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo gente cristã evangélica, têm aceitado só as bênçãos e têm aberto mão da presença do Deus abençoador. Tem gente mais movidas em suas atitudes, em seus corações, por causa das bênçãos e não por causa do Deus abençoador. O que a gente vê aqui é que o povo não queria só a bênção. Nós não queremos só entrar na terra prometida, a gente quer que o Senhor entre lá conosco. Eu não quero só um casamento abençoado, eu quero que o Senhor esteja no meu casamento. Eu não quero só uma família próspera, eu quero ter a certeza de que o Senhor está dentro dessa prosperidade. E isso alegrou o coração de Deus, irmãos, de uma forma maravilhosa. Será que a gente pode agir assim hoje? Não abrir mão da presença de Deus?
No versículo 3 do capítulo 33 diz: vocês vão para a terra onde emana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e se eu for, vou acabar destruindo vocês. Aí o povo no versículo 4 chora. Chora porque ouviu Deus dizer que era obstinado, chora porque Deus não ia com eles. E às vezes a gente chora por quem nós realmente somos. Você já olhou no espelho e já chorou? Mas não é o espelho que mostra a sua face, é o espelho que mostra o seu interior. Tem tantos espelhos, irmãos, tem tanta oportunidade, tantas coisas que nos mostram quem nós realmente somos por dentro. A questão é, isso tem feito você chorar? Você já chorou alguma vez por conta de um pecado revelado, descoberto por você, não pelos outros, não. Chorar porque os outros descobriram é fácil. Chorar porque você descobriu que você é assim, você é mau, você é egoísta, você é uma pessoa, né, que não olha para o outro, você só olha para si, você é uma pessoa insensível, você é uma pessoa dura. Isso te faz chorar? O povo chorou. E aí Deus abranda a situação. Moisés diz assim: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não permite saber quem enviarás comigo. Diz só que é um anjo. E o Senhor disseste também que me conhece pelo meu nome, ou seja, me ama. E diz que eu tenho te agradado, ou seja, eu tenho sido aprovado na tua presença. Mas se o Senhor me vê com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Eu não quero te deixar para trás. Eu quero ir, mas quero que o Senhor vá comigo. Eu não quero só a tua bênção, ou seja, não é como um pai que diz assim: vai, toma aqui o dinheiro, se você precisar tem, mas eu não vou com você. E aí o filho diz: não. O mais importante para mim não é ir, o mais importante para mim não é a certeza de que não vai faltar nada na minha vida, o mais importante para mim é ter a presença do meu pai comigo. É isso. Aplica isso na sua vida espiritual. É o que Moisés estava falando. Ele diz: lembra-te que esta nação é teu povo também. Moisés chegou a dizer o seguinte: ou o Senhor perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do teu livro aí, ou seja, dos projetos que o Senhor tinha feito para mim. E aí, finalizando, o Senhor responde a Moisés, no versículo 15: eu mesmo acompanharei você e lhe darei descanso. Finalmente Deus ouviu, Deus concordou, Deus aceitou. Ele mesmo haveria de acompanhar Moisés. E aí Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me envie. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: olha, se o Senhor não for comigo, não me faças sair deste lugar. Eu vou continuar parado como eu estou. Eu prefiro ficar parado do que continuar sem a tua presença, mesmo com a tua promessa de bênção. Irmãos, que essa palavra se sedimente em nosso coração, para a gente saber que não vale a pena recomeçar, nem iniciar nada na nossa vida sem a presença do nosso Deus. Amém?